para que as pessoas saibam no mundo inteiro o tamanho do problema. A Suprema Corte brasileira está agindo de maneira ditatorial e também criminosa. Né? Por que eu falo criminosa? Sobretudo o Supremo Tribunal Eleitoral. No Brasil, existe um tribunal eleitoral, além, né, da Suprema Corte. Nós temos no Judiciário brasileiro uma corte que é eleitoral e que julga crimes eleitorais. E nesse tribunal, nós temos 3 membros da Suprema Corte, 2 togados e 2 membros do STJ. E com as informações que eu tenho, já está certo que existe um voto para caçar o presidente Bolsonaro de uma maneira que ainda quero ver como eles vão fazer isso, porque não há indícios de crime eleitoral por parte do presidente Bolsonaro. E ali nós temos o voto já pronto do Fachin, do Barroso e do Alexandre de Moraes, que é quem está censurando as redes sociais. Então, cabe lembrar que a decisão de censurar as redes sociais vem de Alexandre de Moraes. Embora ele não seja o presidente do TSE, hoje quem ocupa o cargo de presidente do TSE é o Luiz Barroso, que participou de uma transmissão ao vivo com o Felipe Neto, um youtuber brasileiro, um dos maiores youtubers do mundo. E o problema é que, conforme o Barroso foi vendo que existiam várias informações que realmente são precisas, né? Porque além dos 3 votos deles, há um outro voto de um togado para a cassação do presidente Bolsonaro. Eu não sei se o Barroso ou o Alexandre de Moraes, mas isso está no nome de Igor Tobias. Igor Tobias contratou uma empresa alemã, a Holt & Schwarz, para ver onde existe maleta de escuta no Brasil. Igor Tobias. Então, se você for procurar o contrato entre a Holt & Schwarz no TSE, você não vai encontrar. Existe um contrato da Suprema Corte de 2007, 2008, onde existem várias matérias, inclusive, eu vou até mostrar umas aqui, inclusive matérias falando que era para devolver as maletas de escuta, que existia esse contrato. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Você tem contratos, deixa eu pegar uma matéria antiga aqui para vocês, essa da Folha de São Paulo, por exemplo, não sei se vai ficar espelhado aí. Órgãos do governo terão que entregar maletas de grampo. Estão vendo aí? Conseguem ver? Consegue colocar maior a tela aí, Bia? Deixa eu ver se eu consigo pôr só você, peraí. Por favor. Essa matéria aqui do Alan... Pode mostrar. Tá manda brasa. Essa matéria aqui, ó, órgãos do governo terão de entregar maletas de grampo, é da Folha de São Paulo. Tem que explicar o que é essa coisa aí. Eu vou explicar. 12 de setembro de 2008. 12 de setembro de 2008. Então, a Justiça manda recolher equipamento. Então, o que aconteceu aqui, né? Por meio dessa empresa, que se pode encontrar grampos de telefone, né? Essa empresa não é ela quem faz o grampo. Essa empresa ela é contratada para fazer uma varredura e aí você descobrir onde existe grampo. O Igor Tobias contratou essa empresa, Holt & Schwarz, para poder ver onde há grampos de telefone no Brasil. Como é que funciona? Né? Você tem as ERPs, que é a Estação Rádio Base, onde cada telefone está conectado com mais ou menos 7 torres e escolhe uma das torres para poder utilizar o sinal. E aí, o que acontece? Ele desconfia do presidente Bolsonaro e faz uma varredura para investigar ilegalmente o presidente da República. Né? E quem fez isso, não sei se o Alexandre de Moraes ou o Barroso. Eu sei que está no nome de Igor Tobias. Igor Tobias, que trabalha no TSE. E aí descobriram-se 3 maletas de escuta telefônica no Brasil. Uma na casa do Cacai, que é advogado do PT, entra de bermuda lá no STF.
Eu não vou dar aqui o endereço do Cacai, mas existe essa maleta lá na casa do Cacai. O outro endereço é na Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, no Lago Sul. E a outra maleta de escuta está na Embaixada da China. Mas só que eles ainda ficam usando de maneira móvel. Então, por que eu estou dando essas informações? Porque eu já não estou no Brasil. Se eu estivesse, eu estaria com medo de morrer. Essa é a verdade. Porque estamos lidando com criminosos. Eu estou acusando, aqui agora, o Luiz Roberto Barroso de prevaricação. Ele prevaricou. Ele tem uma informação de escuta telefônica vindo de 2 embaixadas. Isso é contra qualquer lei de segurança nacional. E ele não avisou o presidente da República. Então ele prevaricou. Luiz Roberto Barroso prevaricou. E quando veio essa informação da denúncia do Ryan de que o Facebook estaria trabalhando em conluio com o STF, nada me admirou por causa dessas informações que eu tenho. Então, o presidente Bolsonaro está provavelmente sendo escutado por essas maletas que estão em posse da Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, na Embaixada da China e na casa do Cacai, lá no Lago Sul também. Então, existem 3 maletas de escuta telefônica em Brasília e o ministro Barroso e o Alexandre de Moraes prevaricaram por não avisar o presidente Bolsonaro sobre essas maletas. A esposa do Barroso tem data para fugir do Brasil, ela, o filho, o Barroso também, no dia da votação da cassação da chapa. Né? Ele já está decidido, assim como Alexandre de Moraes e o Fachin. Então, eu não podia dar essa informação no Brasil porque eu temo pela minha vida, né? E dos meus filhos e da minha família. Então, o que o Barroso está fazendo é um crime, né? É um crime, ele está prevaricando, né? E prevaricação aqui é um dos menores crimes que ele está cometendo. Barroso e Alexandre de Moraes são criminosos e estão preparando um golpe contra o presidente. E é importante dizer para o mundo, I need to say that in English to all of you. We do not have any way to defend democracy in Brazil against the Supreme Court. There's no way. So if any measure will be taken to arrest these 2 criminals who is in the Supreme Court right now, the world needs to understand what is going on. We do not have a Congress. We do not have any defense in our Constitution against this coup d'etat. Because it's new. We never passed through this situation before. The Supreme Court is doing a coup d'etat. It's not the Congress trying to make up any law against Bolsonaro. No, this is the Supreme Court doing it. They started doing it when they imposed to Bolsonaro something that they cannot impose. Bolsonaro tried to nominate a... Agora falando que denunciou isso, inclusive com conhecimento do que está acontecendo aqui entre o Facebook e o Supremo Tribunal Federal para perseguir o presidente Bolsonaro e os seus apoiadores. E ele denunciou isso, e essa denúncia dele reverberou ontem na Câmara dos Deputados no Congresso nos Estados Unidos, quando um deputado republicano, do qual a Isabela, que presente é advogada, ele confrontou o Mark Zuckerberg falando sobre essa carta e essa denúncia. Sendo que o Mark Zuckerberg, há 2 anos, né, eu acho que foi, 2 anos. no Senado dos Estados Unidos, ele jurou que o Facebook era uma plataforma neutra, que não fazia nenhum tipo de perseguição a conservadores. Ele jurou. Então, sob juramento, ele cometeu perjúrio, crime. E esse deputado, ele denunciou, ele fez uma notícia-crime ao Ministério da Justiça dos Estados Unidos. Então, gente, o bicho está pegando. Muita coisa escrita como democracia. De opinião e tudo mais, se juntarem contra esse tipo de abuso, eu acredito que nós temos alguma chance. Então, quero dizer aqui para todos, se alguma coisa acontecer comigo ou minha família, só veio dessas pessoas e grupos. A Embaixada da China, em Brasília, a Embaixada da Coreia do Norte, em Brasília, do Cacai, que é do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do Alexandre. Não tem como vir de outra pessoa. Então, estou sim colocando minha vida em risco dando essa informação, porque eu tenho essa informação e estou aqui transmitindo para vocês. A única maneira de eu poder dar essa informação era fora do país. Hoje já estou fora do país, seguro, né?
e estou aqui trazendo essa notícia para vocês. Eles querem caçar o presidente Bolsonaro, estão fazendo escuta telefônica, fizeram 2 buscas e apreensões na minha casa para colocar escuta, e ninguém teve 2 buscas e apreensões. A minha casa, eu creio que foi a única. Porque eles colocaram uma escuta na primeira busca e apreensão e retiraram na segunda, provavelmente. Provavelmente. Então, eles fizeram de tudo para obter qualquer tipo de informação que pudesse criminalizar o presidente Bolsonaro e utilizar isso no TSE. Até agora não encontraram. Inclusive, quebraram o sigilo bancário, o meu sigilo bancário, para tentar encontrar alguma coisa. E não encontraram. São criminosos. Eles não respeitam a democracia, não respeitam a liberdade.